E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Arcanjos e hoje eu estou aqui para continuarmos sendo esverdeados, continuar sendo atingidos por essa série que já está se tornando uma das minhas séries favoritas. E aqui é um absurdo o quanto a qualidade de Lanternas está sensacional. Então, antes de mais nada, para que nós continuemos falando sobre Lanternas, para que possa continuar trazendo vídeos aqui para o canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ajuda-nos. Todos os links estão na descrição para que você possa nos ajudar. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, venha fazer parte desse universo nerd, venha conhecer o seu nível de nerdeza e venha nos ajudar a crescer cada vez mais, expandir cada vez mais esse canal e que possamos alcançar cada vez mais pessoas para que esses conteúdos realmente sejam espalhados, tá certo? Compartilha com quem você acha que vai gostar e sem mais delongas, partir pro vídeo. Gente, eu já quero começar dizendo aqui que de fato a produção está incrivelmente alta e isso já era de se esperar, eu sei, mas é interessante pensar como algo que parece ser tão simples de ser feito, literalmente usando a base da realidade, né? Algo que até certo ponto em diversos casos, como se tornou depois de um tempo de filmes, por exemplo, da Marvel, a gente está perdendo um pouco da realidade, né? Noção do que é real, do que é mentira. Até que ponto, de fato, algo ainda é palpável, sabe, tangível. E é interessante quando você tem uma produção como essa, você vai para uma cidadezinha realmente, gravar no interior, e você usa os ambientes, você usa o ambiente, os recintos, os locais mesmo, você faz com que tudo esteja mais real, mais realmente concreto, você percebe o nível de realidade. E aí uma coisa ou outra vai ficar meio falha, meio esquisita, mas ainda assim não diminui em nada o fato de que realmente a qualidade se mantém alta, porque aquilo que algumas pessoas até costumam dizer quando estão gravando seus vídeos também, comentando sobre algumas produções, não tem a ver apenas com a questão estética, né? Tem a ver com realmente uma construção toda em volta daquela produção em específico, o que estamos vendo, inclusive, quem está acompanhando nessa questão do live action de Enrolados, o que estamos vendo, ou o que está sendo produzido, por exemplo, que foi produzido para Ultimato, até que ponto algo é realmente real, até que ponto algo traz essa noção de realidade, até que ponto algo não traz essa noção de realidade, até que ponto de fato tem profundidade naquilo que está sendo feito, mas se algo não tem uma capacidade de trazer a realidade ali, quando eu digo trazer a realidade, eu não estou dizendo de fugir do gênero ficção científica. Eu estou falando de literalmente você manter-se dentro da ficção, manter-se dentro da fantasia, sem fazer com que as coisas ao seu redor sejam completamente de computação gráfica, né? Mas fazer com que realmente as coisas ao seu redor sejam tangíveis. E isso é interessante, mas o meu ponto aqui em específico é que nós possamos entender, é interessante nós olharmos para Lanternas e perceber como é algo que pode parecer algo muito simples. Tem situações que podem parecer algo muito simples, mas que no fim das contas são bem profundas, vão bem mais além. Por mais que algumas situações, algumas cenas possam parecer muito simples, muito simplórias, mas para nós é isso que atinge. Não sei se vocês estão me entendendo. E aqui eu vou citar algumas cenas que vão ser perceptíveis. Lembrando que esse aqui é o primeiro review sem spoiler, né, do episódio. Eu vou trazer a análise mais completa depois. Aqui nós temos justamente o início do episódio com o John ali dormindo, numa cena que pareceu muito um ataque. Meu Deus, ele vai ser sequestrado, algo do tipo. Sendo que a gente já tinha visto a cena, inclusive no trailer. Mas parece que a própria produção, sabe, a direção queria fazer com que algo mais assustador, entre aspas, pudesse aparecer na tela, quando na realidade era só porque o John tava dormindo e o Hal entrou ali e acordou ele jogando o balde de água, né? Já tinha visto isso no trailer. E aí nós temos justamente uma cena ali onde eles estão conversando e ele acontece justamente a cena que inclusive gerou alguns erros, digamos assim, nas pessoas que estavam teorizando sobre algumas situações, porque para alguns primeiro o John iria ver aquela cena do passarinho, que inclusive eu achei que ele também veria o passarinho, aquele passarinho azul, depois que ele faria, né? Depois que ele pensaria no passarinho para poder voar, quando na realidade surgiu um construto de um treinamento muito curioso, do nada assim, do nada, você não queria que eu te ensinasse a voar, tu vai voar agora, bora ver. E até certo ponto, não sei vocês, mas o Hal Jordan, ele transmite esse ar de quem parece que está sendo forçado a fazer algumas coisas. E talvez seja justamente isso mesmo, tipo, eu estou sendo forçado a te ensinar a sobreviver, eu estou sendo forçado a te ensinar a voar, eu estou sendo forçado a te ensinar
a ter contato com os Guardiões, eu estou sendo forçado a te ensinar a ter uma relação até certo ponto com outros lanternas, eu estou sendo forçado a te colocar em situações de perigo, eu estou sendo forçado a passar por essas situações porque eu estou sendo forçado a ser substituído. Algo ele pode ter feito em algum momento, que inclusive é comentado no episódio sobre algumas coisas, mas não dá para saber até que ponto é real ou não, né? Até que ponto é verídico as informações que foram comentadas, mas daqui a pouco eu chego lá. Meu ponto aqui, de certa forma, é interessante ver como o Hal Jordan, ele de um lado parece um velho ranzinza, do outro lado ele parece ser realmente um velho rabugento, de outro lado ele parece uma criança birrenta que está batendo o pé porque ele não queria fazer o que ele está fazendo, mas ele tem que fazer, ele tem que treinar. O John, ele tem que realmente fazer alguns treinamentos com o John, como é o caso de ensinar a voar, inclusive. E aqui eu entro justamente numa outra seara, que é pra gente não alongar muito também esse vídeo, entrar numa outra seara que é interessante de pensar, como eu já comentei, o quanto o John é, nos quadrinhos, um personagem muito, muito inteligente e muito talentoso dentro do ambiente dos Lanternas, porque o próprio John Stewart, nos quadrinhos até certo ponto, ele aprende a voar muito rápido, ele tem uma relação com o Anel que parece ser quase como se ele tivesse nascido. Eu ia dizer que talvez ele tenha nascido, né? Talvez ele tenha nascido realmente para ser uma Lanterna Verde, e nos quadrinhos, em teoria, ele foi criado para isso, né? Então, e quando a gente olha por esse lado, a gente entende, inclusive, por que aquele passarinho verde permaneceu no episódio todo até o final. Até o momento em que o John, ele desfaz o Constructo. E isso me chamou muita atenção. Porque, cara, o John tava literalmente levando porrada. Ele literalmente estava levando porrada. Ele foi sequestrado, ele apagou, desmaiou, ele sofreu um monte de coisa na cabeça e mesmo assim o Constructo permaneceu intacto. O Constructo permaneceu ali com ele. E ele nem estava com o Anel. Percebam como as coisas estão sendo apresentadas e como a sutileza da produção, do roteiro em criar um John Stewart que de fato mostre que ele é merecedor do Anel. Ele carrega algo dentro de si que o Hal Jordan não carrega, que o Hal Jordan não tem. Não sei dizer exatamente o que, mas é a impressão que dá, né, considerando tudo aquilo que nós vimos pelo menos o John fazer através desse episódio. Cortando para outro lado, para outro comentário, algo que eu acho muito interessante de nós levarmos em consideração é pensar que o John, ele foi sequestrado nesse segundo episódio e aquelas cenas dos trailers estão se revelaram no primeiro episódio, se revelaram nesse segundo episódio. Tem uma ou outra cena que ainda não aconteceu, mas eu imagino que seja justamente no episódio 3 ou 4. E o que mais me deixa agoniado é pensar que, de novo, eu já falei isso no vídeo da semana passada, a maioria dessas cenas foram apresentadas no primeiro, no teaser, no segundo trailer, e todas essas cenas foram apresentadas e nós estamos vendo elas sendo reveladas nos 2 primeiros episódios. Galera, sério, quantas e quantas coisas ainda faltam ser reveladas? Quantas e quantas coisas ainda faltam aparecer? Estão entendendo o meu ponto? Isso mostra como o nível de produção é absurdo e como realmente a série não está deixando nada passar, não está deixando nada vazar. E isso é muito bom. Isso mostra como a HBO realmente está investindo em tudo que está acontecendo. A HBO está se esforçando para fazer tudo que tem que fazer para que, de fato, a série seja muito bem vista, seja muito bem espalhada, que fazer com que nós possamos vir até aqui para ficar ansiosos com a chegada do novo episódio. E de verdade, esse episódio me traz algo que há muito tempo eu não sentia, sabe? Esse episódio não, mas esses 2 primeiros episódios da série estão trazendo coisas que... uma sensação muito interessante que faz muito tempo que eu não sentia com a DC e que até certo ponto já estava sentindo falta de sentir também em relação à Marvel, que é justamente você criar um hype em relação a um super-herói, você criar um hype em relação a uma história de super-herói, você mostrar aquilo que eu já falei também no vídeo anterior, você mostrar que no fim das contas não, as histórias de super-heróis não acabaram, as histórias de super-heróis não estão saturadas, as histórias de super-heróis podem sim ser algo muito, muito profundo, algo muito, muito complexo, algo verdadeiramente atrativo. E aqui nesse episódio nós temos justamente situações que vão trazer pulga atrás da orelha, seja do John, seja de quem está assistindo. E aí entra justamente naquilo de doido que aconteceu com o Hal Jordan, de ele querer desafiar algo ou alguém que talvez neste momento esteja mais sério, mais atento, mais avançado, né? Alguns passos mais à frente do que ele.
lógico, até certo ponto eu imagino que a série vai justamente mostrar a construção de como vencer esses vilões. Porque o que está dando a entender é que, no fim das contas, os vilões, ou seja, é mais de um vilão. E aí, de novo, como disse justamente o Jon no trailer, pode ser qualquer pessoa da cidade. O caçador cósmico pode ser qualquer pessoa da cidade. Ou, quem sabe, os caçadores cósmicos. Enfim, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso daqui é literalmente um review sem spoiler, porque eu não quero comentar muita coisa pra vocês. E aí, esqueci de avisar. Novamente eles trazem... É porque não conseguiu ser tão impactante quanto foi o primeiro episódio. Mas esse episódio em particular também terminou de uma forma muito bombástica, mostrando justamente um personagem que também aparece no trailer, mas mostrando um personagem que faz uma pergunta que quebra completamente com qualquer outro tipo de expectativa que poderia haver. Aparece justamente no final do episódio um outro personagem importante para a saga que olha para o Hal Jordan e pergunta sobre o Jon. Como é que eles sabem sobre o Jon? Como é que sabem sobre o Jon? Não é para ser algo só dos Guardiões? Como é que... Pô, daqui a pouco todo mundo sabe quem é o Jon Stewart, todo mundo sabe que o Jon Stewart está sendo treinado. Velho, sabe? Ué, que isso? Enfim. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você está assistindo, inclusive, Lanternas. E me diz aí o que você achou do episódio. Comente se você tiver alguma teoria. Se você quiser conversar comigo pra gente debater realmente. Qualquer coisa também, segue a gente nas redes sociais. O link tá aqui na descrição. E você vai poder também conversar comigo lá pelo Instagram. Se você quiser, obviamente. Enfim, no mais, valeu, que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera. E não esquecem, o anel pode escolher você. Até mais, pessoal.